Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo falaremos sobre o Caproni CA310 Libeccio, um bimotor italiano de reconhecimento, bombardeio leve e treinamento, desenvolvido na segunda metade da década de 1930 pela Caproni. O Caproni 310 nasceu como uma evolução do Caproni CA309 Ghibli, mantendo a ideia de uma aeronave leve e versátil, mas com trem de pouso retrátil, motores mais potentes e uma aparência mais moderna. Apesar de ter conseguido algum sucesso comercial e ter sido exportado para vários países, o Libeccio acabou se mostrando limitado no uso potencial, principalmente quando colocado em funções de ataque e bombardeio leve. O Caproni 310 surgiu em um momento em que a aviação militar italiana ainda buscava aeronaves capazes de cumprir várias funções ao mesmo tempo. A ideia de um bimotor leve, relativamente barato, capaz de realizar reconhecimento, bombardeio leve, ligação e treinamento de tripulações era bastante atraente, principalmente para países que não tinham recursos para comprar grandes bombardeiros ou aeronaves muito especializadas. A Caproni já tinha experiência nesse tipo de conceito com o 309 Ghibli, um bimotor usado principalmente em missões coloniais. O Caproni 310 foi desenvolvido como uma evolução desse projeto, buscando melhorar desempenho, aparência e capacidade operacional. Para isso, recebeu motores mais potentes, trem de pouso retrátil e uma configuração mais refinada. O nome Libeccio seguia a tradição de batizar algumas aeronaves Caproni com nomes de ventos. O Libeccio é um vento de sudoeste associado ao Mediterrâneo, o que combinava bem com a carreira do avião, que acabou sendo usado em diferentes regiões ligadas à aviação italiana e seus clientes estrangeiros. O projeto do Caproni foi desenvolvido sob a direção de Cesare Pallavicino, dentro da linha de bimotores leves da Caproni. O primeiro protótipo, com matrícula militar MM 20807, voou pela primeira vez em 20 de fevereiro de 1937 em Taliedo, pilotado por Ettore Vendi. A aeronave chamou a atenção por sua aparência moderna. Era um monoplano de asa baixa, bimotor com trem de pouso retrátil e cabine envidraçada. Comparado ao 309, o 310 parecia representar um avanço importante, principalmente por abandonar o trem fixo e por tentar oferecer um melhor desempenho geral. Durante os testes e demonstrações, o avião apresentou qualidades suficientes para despertar o interesse internacional. A Caproni passou a divulgar o modelo em eventos e competições, utilizando o Libeccio como vitrine para exportação. O Caproni 310 participou de voos de longa distância, apresentações e competições aeronáuticas, onde sua autonomia moderna ajudaram a construir uma imagem positiva. Alguns dos episódios mais conhecidos foram o uso do Caproni 310 no voo de Manner-Luaud, com o Caproni de matrícula I-Luau, indo da cidade de Turim a Rawalpindi, no Paquistão, e a participação no terceiro Raduno Aéreo Saariano, uma competição aérea de resistência feita sobre o território líbio em 1938. Esses eventos ajudaram a promover o avião, mostrando que ele podia realizar longos percursos, operar em ambientes difíceis e ainda podia ter certo grau de confiabilidade no voo. No entanto, a diferença entre esse desempenho em demonstrações e o uso militar real logo apareceria. O Caproni era interessante como avião leve e versátil, porém, quando colocado em missões mais exigentes, principalmente ataque ao solo e bombardeio leve, suas limitações ficaram evidentes. O Caproni 310 era um bimotor monoplano de asa baixa com estrutura mista. A fuselagem utilizava estrutura metálica em tubos de aço, com revestimento em liga leve na parte dianteira e revestimento em tela em outras seções. As asas tinham estrutura de madeira, com revestimento em compensado e tela. O trem de pouso principal era retrátil, mas as rodas não ficavam totalmente embutidas, permanecendo parcialmente expostas mesmo recolhidas. Essa solução era comum em vários aviões do período e oferecia alguma proteção em caso de pouso forçado, embora ainda gerasse arrasto. A tripulação normalmente era composta por 3 homens: o piloto, o observador e bombardeador e o radiotelegrafista ou metralhador. A cabine e o nariz envidraçados davam boa visibilidade para observação, navegação e lançamento de bombas. O armamento padrão era relativamente leve. O avião podia levar metralhadoras Breda Safate de 7.7 mm, normalmente 2 fixas disparando para frente, localizadas na raiz das asas, e uma defensiva dorsal. Também podia transportar bombas em um compartimento interno,
com carga variando conforme a versão e missão. O Caproni tinha envergadura de aproximadamente 16,20 metros, comprimento de 12,20 metros e altura de cerca de 3,20 metros. Sua superfície alar ficava em torno de 38,5 metros. O peso vazio era de aproximadamente 3.000 kg, enquanto o peso carregado ficava na faixa de 4.600 kg. O avião alcançava velocidade máxima na faixa de 360 km por hora, autonomia aproximada de 1.050 km e teto de serviço em torno de 6.000 metros. A motorização era composta por dois motores radiais Piaggio P7 com cerca de 470 cavalos cada. Esses motores ofereciam desempenho razoável, mas não eram suficientes para transformar o Caproni em uma aeronave realmente rápida ou robusta em combate. O avião usava hélices metálicas bipás com passo variável. A produção do Caproni 310 aparece com números diferentes conforme a fonte, principalmente porque alguns contam apenas o modelo básico, o Caproni 310, enquanto outros incluem variantes e aeronaves relacionadas, como o Caproni 310 bis e suas evoluções. No geral, o Libetio foi produzido em algumas centenas de exemplares, com intervalos de 223 aeronaves até 312, incluindo aeronaves para a Regia Aeronáutica e para clientes estrangeiros. A versão principal foi o Caproni 310, utilizado como aeronave de reconhecimento, bombardeio leve e treinamento. Também existiu o Caproni 310 Hydro, versão hidroavião equipada com flutuadores, pensado para operações marítimas. Essa versão foi testada, mas não teve grande produção. Outra versão importante foi o Caproni 310 bis, que recebeu uma dianteira redesenhada e envidraçada, melhorando a visibilidade do observador. Essa solução acabou servindo de base para desenvolvimentos posteriores, especialmente o Caproni CA311. Também houveram estudos para versões de hidroaviões derivados do Caproni 310 bis, além de propostas adaptadas para clientes estrangeiros. Mesmo com suas limitações, o Caproni 310 foi importante, porque serviu como base para uma família maior de bimotores Caproni, incluindo os Caproni 311, 312, 313, 314 e 316. Na Regia Aeronáutica, o Caproni 310 foi utilizado em funções de reconhecimento, ligação, treinamento e bombardeio leve. Ele nunca se tornou uma aeronave decisiva, mas teve presença em diferentes unidades e funções, principalmente antes e no início da Segunda Guerra Mundial. Um dos principais problemas foi sua utilização em missões para as quais não era ideal. No norte da África, alguns Capronis foram empregados como aviões de assalto, em parte para suprir a falta de aeronaves mais adequadas. Essa função era problemática, porque o Libetio não possuía blindagem relevante, tinha armamento defensivo fraco e não era robusto o suficiente para ataques diretos contra alvos terrestres bem defendidos. Em missões de reconhecimento, ligação e transporte, o avião podia ser útil. O problema era que sua carga de bombas era limitada e seu desempenho não permitia escapar facilmente de caças inimigos. Assim, quando usado como bombardeiro leve ou avião de ataque, ficava muito vulnerável. Com o avanço da guerra e a chegada de aeronaves mais modernas, o Caproni 310 foi sendo deslocado para funções secundárias. Ainda assim, continuou sendo usado em diferentes frentes enquanto havia exemplares disponíveis, refletindo a necessidade da Regia Aeronáutica de aproveitar qualquer aeronave em condições de voo. O Caproni 310 também teve participação na Guerra Civil Espanhola, servindo com a aviação legionária italiana em apoio às forças nacionalistas. Sua atuação ocorreu principalmente nas fases finais do conflito, em missões de reconhecimento e bombardeio leve. Essa experiência serviu mais como demonstração operacional do que como prova definitiva de qualidade. Como a posição aérea republicana já estava mais enfraquecida nessa parte do conflito, o Caproni não enfrentou exatamente as mesmas condições que encontraria depois na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, a participação na Espanha ajudou a reforçar sua imagem como avião testado em combate, algo importante para exportação. Outro aspecto importante da história do Caproni 310 foi seu uso por outros países. O avião foi exportado para diferentes forças aéreas, muitas delas interessadas em um bimotor moderno, versátil e relativamente acessível. A Iugoslávia adquiriu o Caproni 310 como parte de seu processo de modernização aérea. O avião foi utilizado principalmente para treinamento de tripulações de bimotores e reconhecimento.
A experiência iugoslava foi muito mais positiva do que outros compradores, especialmente porque o avião foi empregado de forma mais compatível com as suas capacidades. A Hungria também recebeu exemplares do Caproni 310, mas sua experiência foi bastante negativa. Os húngaros ficaram insatisfeitos com o desempenho e confiabilidade do avião, e partes das aeronaves foram devolvidas à Itália. Esses exemplares acabaram sendo reaproveitados pela Regia Aeronáutica. A Noruega comprou 4 Capronis 310 em um acordo que ficou conhecido por envolver pagamento com bacalhau seco e salgado. Esses aviões foram utilizados em patrulhas de neutralidades antes da invasão alemã de abril de 1940. Durante o ataque à Noruega, alguns foram destruídos, capturados ou abandonados. Em um deles, acabou dando origem ao único exemplar sobrevivente conhecido do Caproni 310. O Peru também teve relação com o Caproni 310, principalmente pela tentativa de realizar o voo Roma-Lima com um exemplar especialmente preparado. O avião, pilotado pelo coronel Dom Pedro Rafael Kanga, sofreu um acidente no Marrocos durante a tentativa, resultando na morte de parte da tripulação. A Espanha recebeu exemplares relacionados ao apoio italiano durante a Guerra Civil, e outros países também demonstraram interesse em versões do modelo. No entanto, a carreira do Caproni 310 foi prejudicada por desempenho abaixo do esperado, dificuldades de manutenção e pela rápida evolução da guerra. Mesmo com seu baixo desempenho, ainda foi utilizado pela Força Aérea Cobeligerante Italiana, pela Força Aérea Italiana do pós-guerra e pela Força Aérea da Iugoslávia no pós-guerra. A história dos Capronis 310 noruegueses é uma das partes mais interessantes da carreira do Libétio. Os 4 exemplares recebidos pela Noruega foram utilizados a partir da base aérea de Sola em missões de patrulha durante o período de neutralidade. Com a invasão alemã de abril de 1940, esses aviões foram pegos em meio ao ataque à base. Alguns foram danificados ou destruídos, enquanto outros foram capturados. O exemplar identificado como LN-505, pilotado por Halfdan Hansen, conseguiu escapar inicialmente, mas acabou abandonado. Décadas depois, partes dessa aeronave foram preservadas e se tornaram a base de um projeto de restauração do Museu Flyhistorisk, em Sola. Essa restauração é importante porque representa o único Caproni 310 sobrevivente conhecido no mundo, preservando uma parte rara da história dos bimotores leves italianos e da aviação norueguesa no início da Segunda Guerra Mundial. Existem kits do Caproni 310 Libétio, principalmente na escala 172, sendo eles da Azur e da Special Hobby. O modelo aqui representado é da Azur, montado pelo modelista Paulo Rago, sendo pintado com tintas da marca PR Colors. Esse modelo representa uma aeronave baseada no norte da África durante a primeira semana após a Itália entrar na Segunda Guerra, em 10 de junho de 1940. O Caproni 310 Libétio foi uma aeronave de trajetória curiosa. Nasceu como evolução moderna do 309, conseguiu atrair clientes estrangeiros e teve destaque em demonstrações, competições e voos de longa distância. No entanto, quando colocado em uso militar real, mostrou limitações importantes. Era aceitável como avião de reconhecimento, ligação e treinamento, mas fraco como bombardeiro leve e inadequado como aeronave de assalto. Sua baixa proteção, armamento limitado e desempenho apenas mediano fizeram com que a carreira operacional fosse marcada por resultados irregulares. Mesmo assim, o Caproni 310 teve importância histórica. Ele ajudou a consolidar a família de bimotores leves da Caproni, serviu em vários países e deixou um legado preservado no exemplar norueguês em restauração. Foi um avião limitado, mas relevante para entender a aviação italiana no fim dos anos 30. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar no crescimento do canal e nos vemos nos próximos vídeos.